Você já se perguntou o que realmente aconteceu com Wanderleia, a eterna ternurinha da jovem guarda, que brilhou ao lado de Roberto e Erasmo Carlos? Carrega em sua trajetória não apenas o glamour de ser um ícone da música brasileira, mas também segredos, polêmicas e tragédias que marcaram profundamente sua vida. Por trás dos sorrisos no palco, Wanderleia enfrentou dores devastadoras, como a perda de seu filho pequeno em um acidente doméstico, um episódio que quase a fez abandonar para sempre a carreira. Viveu ainda amores intensos e turbulentos, muitos cercados de boatos, traições e infidelidades que ela mesma admitiu em entrevistas, além de mágoas com pessoas próximas que a deixaram cicatrizes emocionais. Dentro da própria jovem guarda, ela revelou ter se sentido ofuscada pelo protagonismo de Roberto Carlos, mesmo tendo sido peça fundamental para o movimento, algo que causou desconforto entre antigos colegas. Wanderleia também não escondeu os dilemas com o envelhecimento e assumiu ter recorrido a cirurgias plásticas, desafiando os padrões de perfeição que a indústria impôs durante décadas. Cada revelação que fazia virava manchete e reacendia a curiosidade do público, mostrando que a estrela da jovem guarda tinha muito mais camadas do que aquela imagem de ternura juvenil construída nos anos 1960. Aos 80 anos, ela continua sendo alvo de discussões e mistério. Como conseguiu sobreviver a tantas perdas? Como enfrentou as críticas que diziam que sua voz já não era a mesma? E, principalmente, qual é a grande revelação sobre sua vida atual que ainda poucos sabem? Para descobrir, você precisa assistir este vídeo até o final, porque a última revelação vai te deixar verdadeiramente impactado. Antes de começar, já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho, porque a sua inscrição é fundamental para que o YouTube entenda que este conteúdo é relevante e entregue para mais pessoas. Deixe também o seu gostei, porque cada curtida ajuda o canal a crescer e a trazer mais histórias como esta. E se você quiser apoiar ainda mais, pode enviar um Super Thanks e contribuir financeiramente para que possamos continuar produzindo conteúdos exclusivos. Mas se não puder, não tem problema. Basta comentar aqui embaixo o que mais te surpreendeu sobre a vida de Wanderleia. Sua participação é essencial para manter este espaço vivo e interativo. Então prepare-se, porque o que você vai descobrir sobre Wanderleia aos 80 anos pode mudar completamente a forma como você enxerga essa estrela eterna da música brasileira. Wanderleia nasceu em Governador Valadares, no interior de Minas Gerais, em 1946, em uma época em que o Brasil ainda guardava muito das tradições interioranas, onde a vida era marcada pela simplicidade, pelo ritmo lento do dia a dia e pela proximidade das famílias. Filha de uma família humilde, cresceu cercada por valores rígidos, disciplina doméstica e a presença constante da religiosidade que marcava as cidades pequenas. Desde muito cedo, porém, a pequena menina, que mais tarde seria conhecida como a Ternurinha, já demonstrava uma inquietação que destoava da vida pacata do interior. Gostava de cantar, de se apresentar em pequenas rodas familiares e de usar a música como um refúgio contra as dificuldades cotidianas que enfrentava. Ainda que não tivesse a consciência de que um dia poderia transformar esse talento em profissão, cantar era para ela como respirar. Uma forma de aliviar a alma e de se sentir conectada a um mundo que parecia maior do que os limites da cidade em que nasceu. A infância de Wanderleia foi marcada por episódios duros e por perdas que moldaram sua personalidade desde cedo. A disciplina imposta em casa, somada às dificuldades financeiras da família, a fizeram amadurecer rapidamente. Enquanto outras crianças viviam despreocupadas, ela aprendeu ainda menina que precisaria lutar mais do que a maioria para conquistar espaço no mundo. Essa percepção precoce da vida fez com que Wanderleia carregasse desde cedo uma força interior que se tornaria sua marca, uma determinação que a impulsionaria a seguir adiante, mesmo quando tudo parecia desabar ao seu redor. Essa força, contudo, vinha acompanhada de angústias silenciosas, pois ao mesmo tempo em que sonhava com algo maior, sentia o peso de ser diferente em um ambiente que não estava preparado para aceitar sonhos tão ousados. Ao longo da infância e adolescência, a música foi seu grande alívio. Wanderleia cantava em casa, em pequenos eventos, e usava a voz como se fosse um instrumento de libertação.
Cada canção era um modo de expressar aquilo que ela não conseguia colocar em palavras. A saudade, a dor das perdas familiares e a vontade de ultrapassar as fronteiras de Governador Valadares. Foi justamente esse amor pela música que acabou guiando seus primeiros passos em direção a um destino maior. A mudança para o Rio de Janeiro foi um marco decisivo em sua trajetória. Adolescente ainda, deixou para trás o conforto relativo da vida em família e embarcou em uma aventura incerta, carregando apenas o desejo de vencer e o dom de sua voz. A capital carioca na época fervilhava em cultura, boemia e oportunidades, mas também era um lugar difícil para quem chegava sem recursos e sem contatos. Wanderleia sabia que precisaria se provar todos os dias e, mais do que isso, conquistar espaço em um universo dominado por homens e por artistas que já estavam consolidados. Foi nesse ambiente que ela começou a cantar em programas de rádio e televisão, enfrentando a insegurança, os olhares desconfiados e as barreiras impostas a jovens mulheres que ousavam querer mais do que o destino tradicional de esposa e mãe. Com seu talento inegável e sua postura firme, aos poucos foi conquistando espaço e chamando a atenção de produtores e apresentadores. Não demorou para que sua voz se tornasse conhecida e para que ela passasse a ser vista como uma das grandes promessas da música brasileira. Mas o sucesso nunca apagou as marcas de sua infância difícil. Por trás dos sorrisos que exibia nas câmeras, havia sempre a lembrança da menina mineira que crescera entre limitações e que aprendera desde cedo a transformar a dor em combustível. Quando a Jovem Guarda surgiu, com Roberto Carlos e Erasmo Carlos à frente, Wanderleia se destacou como a figura feminina que dava equilíbrio e brilho ao trio. Tornou-se rapidamente a musa de uma geração, recebendo o apelido carinhoso de Ternurinha e conquistando multidões com seu carisma, sua voz doce e ao mesmo tempo firme, e seu jeito ousado de se vestir e se comportar. No entanto, mesmo nesse auge, carregava dentro de si um vazio difícil de preencher. A imagem pública de ídolo juvenil contrastava com a jovem que, em silêncio, sentia-se por vezes frágil, pressionada e constantemente em busca de algo que parecia sempre escapar de suas mãos. Esse contraste entre a artista idolatrada e a mulher cheia de inquietações pessoais foi um dos traços mais marcantes de sua trajetória. Wanderleia nunca foi apenas a cantora da Jovem Guarda, mas também uma sobrevivente de uma vida dura, que transformou cada dificuldade em aprendizado e cada perda em motivo para seguir adiante. Durante os anos 1960 e 1970, Wanderleia se consolidou como um dos maiores ícones da música brasileira, vivendo o auge de sua carreira e, ao mesmo tempo, enfrentando os desafios ocultos que vinham junto com o estrelato. A Jovem Guarda, movimento que nasceu em meio ao entusiasmo da juventude e ao espírito de modernidade que começava a tomar conta do Brasil, tinha em Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Wanderleia seu trio mais famoso e carismático. Para o público, eles eram a personificação da juventude livre, ousada e apaixonada pela música, mas por trás do glamour, os bastidores guardavam histórias de rivalidades, pressões, inseguranças e paixões intensas. Wanderleia, com seu jeito ousado e ao mesmo tempo delicado, conquistou rapidamente o carinho da plateia e se tornou a Ternurinha, apelido que a acompanhou durante décadas e que simbolizava a ternura de sua voz e presença de palco. Mas essa imagem, cuidadosamente moldada, escondia uma jovem mulher que carregava um fardo pesado, pois enquanto era idolatrada por multidões, precisava lidar com as exigências inflexíveis dos empresários que não aceitavam deslizes, com o ciúme de colegas que disputavam espaço dentro do movimento e com a pressão quase desumana de manter uma imagem sempre impecável diante das câmeras. O visual ousado de Wanderleia foi um dos fatores que a colocaram em destaque. Roupas curtas, vestidos coloridos, botas de cano alto e penteados modernos faziam dela não apenas uma cantora, mas também um símbolo de liberdade feminina em um Brasil conservador, que ainda olhava com desconfiança para qualquer mulher que desafiasse padrões estabelecidos. Se por um lado conquistava jovens que viam nela um exemplo de independência, por outro era alvo de críticas duras de setores mais tradicionais, que a acusavam de estimular comportamentos inadequados. Essa dualidade a transformou em uma figura controversa, amada e criticada na mesma medida,
mas sempre impossível de ser ignorada. Nos bastidores, sua vida amorosa também chamava a atenção e dava combustível para boatos e manchetes. Vanderleia viveu romances intensos e conturbados, muitos deles com músicos, produtores e figuras conhecidas do meio artístico. Sua independência e personalidade forte faziam com que nem todos os parceiros soubessem lidar com a força da mulher por trás da estrela. Em entrevistas concedidas anos depois, ela revelou que, em alguns relacionamentos, foi subestimada ou até mesmo pressionada a abrir mão de sua carreira em nome da vida pessoal, algo que jamais aceitou. Essa postura firme custou a ela términos dolorosos, mas também a consolidou como uma mulher que não se permitia ser diminuída. Apesar de nunca admitir diretamente muitos de seus envolvimentos, Vanderleia deixava escapar pistas em declarações carregadas de mistério, alimentando a curiosidade do público e da imprensa. O ambiente da Jovem Guarda também não era tão harmonioso quanto parecia. Havia disputas internas por destaque, momentos de tensão entre os colegas de palco e situações em que a vaidade falava mais alto. Vanderleia, com sua posição de musa e figura central do grupo, muitas vezes se tornou alvo de ciúmes e intrigas, precisando aprender a navegar por um terreno repleto de vaidades e disputas veladas. Ainda assim, mantinha a postura profissional diante das câmeras, sorrindo e mostrando apenas o brilho da estrela que o público tanto amava. A fama trouxe também luxos e reconhecimento. Vanderleia passou a ser convidada para eventos exclusivos, a usar roupas importadas, a viajar pelo Brasil e a experimentar um padrão de vida que antes parecia impossível para a menina que crescera em Governador Valadares. Mas com cada conquista vinha também uma cobrança. Era preciso estar sempre linda, sorridente, disponível e pronta para atender às demandas da indústria fonográfica e da televisão. Qualquer deslize era imediatamente notado e criticado, e essa pressão constante foi, ao longo do tempo, deixando marcas em sua saúde emocional. Mesmo assim, ela não recuava. A cada apresentação, mostrava-se mais confiante e segura, ainda que nos bastidores carregasse o peso das inseguranças e das angústias que jamais revelava ao público. Os anos de Jovem Guarda foram, portanto, um período de glória e também de aprendizado para Vanderleia. Glória porque a transformaram em um ícone nacional, aplaudida por multidões e lembrada como uma das vozes femininas mais marcantes de sua geração. A vida de Vanderleia, apesar de marcada pelo brilho dos palcos, pelo carinho do público e pela imortalidade conquistada na história da música brasileira, também foi atravessada por episódios de dor e de sofrimento que moldaram profundamente sua personalidade e seu olhar sobre o mundo. Ao longo dos anos, ela descobriu que o destino não poupava ninguém, nem mesmo aqueles que pareciam destinados apenas à glória. Nos anos 1980, já consolidada como a ternurinha da Jovem Guarda e com uma carreira que a havia tornado referência nacional, Vanderleia se viu diante de um dos episódios mais devastadores de sua vida. A morte de seu filho Leonardo, então com apenas 2 anos de idade, vítima de um acidente doméstico que mudou para sempre os rumos de sua existência. Aquela tragédia foi um choque que abalou profundamente sua estrutura emocional, deixando cicatrizes que, mesmo com o passar do tempo, nunca se apagaram por completo. A perda de Leonardo foi um golpe que afetou não apenas Vanderleia como mãe, mas também seu casamento com o pianista Lalo Correia, que já enfrentava dificuldades naturais da convivência e das pressões externas da vida artística. O casal, que havia construído sonhos em torno da família e depositava na infância do filho a esperança de um futuro repleto de alegrias, viu-se dilacerado pela dor, incapaz de encontrar respostas para um sofrimento tão brutal. Vanderleia chegou a revelar em entrevistas que pensou seriamente em abandonar a carreira, em se recolher completamente, mergulhando em um luto que parecia não ter fim. Era como se toda a luz que sempre a acompanhara nos palcos tivesse se apagado de repente, deixando apenas o vazio, o silêncio e a dor de uma mãe que perdera aquilo que mais amava. Durante muito tempo, o luto foi o centro de sua vida. Amigos próximos contam que Vanderleia se afastou de compromissos, evitava o contato com o público e buscava no isolamento uma forma de lidar com a tragédia. Mesmo quando voltava aos palcos, carregava uma melancolia perceptível,
uma espécie de sombra que a acompanhava e que fazia com que cada canção ganhasse um tom diferente, mais profundo, mais introspectivo. Essa fase foi crucial para transformar sua carreira, pois a artista que antes representava apenas alegria, juventude e leveza passou a ser vista como alguém capaz de traduzir nas músicas também a dor, a perda e a resistência. O público, que a conhecia como símbolo de ternura e de ousadia, passou a reconhecer nela uma mulher que, apesar da fama, era humana e vulnerável, alguém que carregava dores semelhantes às de tantas famílias brasileiras. A tragédia com o filho, no entanto, não foi o único episódio doloroso da vida de Wanderleia. Ao longo dos anos, ela enfrentou também a morte de irmãos, que foram embora de maneira precoce, deixando nela um sentimento constante de fragilidade diante da vida. Essas perdas, somadas à dor já vivida como mãe, a fizeram refletir sobre a brevidade do tempo e sobre como, em um instante, tudo aquilo que parecia seguro poderia ruir. Amigos queridos, parceiros de estrada e figuras importantes em sua história também se foram, deixando um rastro de saudade e solidão. Cada despedida era como um lembrete cruel de que a vida era feita não apenas de encontros luminosos, mas também de despedidas inevitáveis. Essas experiências marcaram profundamente o modo como Wanderleia passou a se expressar artisticamente. Se antes sua música carregava a leveza da juventude e a energia da jovem guarda, com o passar do tempo passou a trazer também tons de maturidade, reflexões mais profundas e uma sensibilidade que só quem viveu perdas intensas poderia transmitir. Cada interpretação, cada apresentação, carregava em si não apenas a voz da cantora consagrada, mas também a alma da mulher que enfrentara abismos emocionais e que ainda assim seguia adiante. O público, ao perceber essa transformação, passou a se identificar de outra maneira com sua obra, encontrando nas canções de Wanderleia um espelho para suas próprias dores, um alento para suas próprias perdas. Para além do palco, Wanderleia também buscou em sua vida pessoal maneiras de lidar com o sofrimento. Recorreu à fé, a práticas espirituais e ao apoio de amigos próximos que permaneceram ao seu lado nos momentos mais difíceis. Em algumas entrevistas, admitiu que só conseguiu seguir em frente porque encontrou dentro de si uma força que acreditava não ter, e porque se agarrou às lembranças boas que viveu ao lado do filho, transformando a dor em memória e a memória em impulso para continuar vivendo. Essa capacidade de transformar sofrimento em aprendizado é uma das marcas mais fortes de sua trajetória. Ainda que o vazio deixado pelas perdas nunca tenha sido preenchido, Wanderleia aprendeu a conviver com ele, a caminhar mesmo com a ausência, a sorrir mesmo quando o coração ainda chorava em silêncio. A partir desse ponto de virada, a vida de Wanderleia passou a ser vista não apenas pela lente do glamour, mas também pela lente da resistência. Ela se tornou, para muitos, um exemplo de como a dor pode devastar, mas também pode fortalecer. Sua história deixou claro que o brilho do palco não era capaz de protegê-la das tragédias da vida real, mas mostrou também que sua essência combativa, aquela mesma que nasceu ainda na infância em Governador Valadares, era capaz de sustentar sua caminhada mesmo diante das piores tempestades. Essa fase dolorosa da vida de Wanderleia foi, sem dúvida, um divisor de águas. Com o passar dos anos, Wanderleia passou a mostrar ao público uma faceta que durante a juventude ficava em segundo plano, escondida atrás da imagem da musa delicada e sorridente da jovem guarda. Se nos anos 1960 e 1970 ela mantinha uma postura mais contida, muitas vezes seguindo as regras impostas pela indústria fonográfica e pela pressão de empresários que preferiam uma artista obediente e alinhada ao que a televisão exigia, a maturidade trouxe uma liberdade que lhe permitiu falar sem medo. Em entrevistas concedidas a jornais, revistas e programas de televisão, Wanderleia passou a revelar detalhes de sua vida pessoal e profissional que antes eram cuidadosamente guardados, transformando cada declaração em um acontecimento midiático e, muitas vezes, em polêmicas que dividiam opiniões. Uma das primeiras vezes em que surpreendeu o público foi quando admitiu que havia sofrido infidelidades em relacionamentos amorosos.
Para alguém que sempre fora vista como a figura doce e romântica da música brasileira, admitir publicamente ter sido traída foi um ato de coragem, pois expunha fragilidades que muitos artistas preferiam esconder para manter uma imagem inatingível. Vanderleia, no entanto, fez questão de abrir o jogo, dizendo que nem sempre escolheu parceiros que soubessem lidar com sua independência e sua carreira de sucesso e que, em alguns momentos, sentiu-se diminuída ou até pressionada a renunciar aos próprios sonhos para sustentar a vaidade dos companheiros. Essa sinceridade lhe rendeu críticas de quem acreditava que certas coisas deveriam permanecer no silêncio da intimidade, mas também conquistou a admiração de muitas mulheres que se viram representadas naquela história de dor e superação. Além das revelações sobre sua vida amorosa, Vanderleia também não teve receio de expor traições de pessoas próximas, inclusive no meio artístico. Houve situações em que ela se declarou injustiçada dentro da própria Jovem Guarda, movimento do qual foi parte fundamental, mas no qual muitas vezes se sentiu relegada a um papel secundário. Em mais de uma ocasião, afirmou que o protagonismo dado a Roberto Carlos acabava por ofuscar sua importância, ainda que ela fosse a figura feminina que dava equilíbrio e força ao trio. Sem rodeios, disse que em determinados momentos sentiu que sua contribuição não foi devidamente valorizada, como se sua presença fosse necessária para a imagem do movimento, mas não para a valorização artística que merecia. Essas declarações, naturalmente, causaram desconforto entre antigos colegas que preferiam manter viva a ideia de uma jovem guarda unida e harmoniosa. Mas para Vanderleia, falar sobre isso era mais do que um ajuste de contas com o passado. Era também uma forma de dar visibilidade ao quanto as mulheres enfrentavam desigualdades dentro do próprio meio artístico. Esse posicionamento direto e honesto acabou atraindo uma nova geração de admiradores, que passaram a enxergá-la como uma mulher que não tinha medo de expor verdades incômodas. O tema do envelhecimento também foi algo que Vanderleia passou a abordar com franqueza. Enquanto muitas artistas da sua geração preferiam negar os efeitos do tempo, ela admitiu, sem receios, as mudanças que a idade trazia. Falou sobre as inseguranças que sentiu ao perceber os primeiros sinais de envelhecimento, sobre a pressão cruel dos padrões de beleza que a acompanhou durante décadas e sobre o julgamento constante que recaía sobre qualquer mulher pública que ousasse envelhecer diante das câmeras. Em mais de uma entrevista, assumiu ter recorrido a cirurgias plásticas e a procedimentos estéticos para tentar se manter próxima da imagem que o público esperava dela. Mas destacou que esse processo nunca foi simples. Houve momentos em que se arrependeu de intervenções, momentos em que se sentiu escrava da própria vaidade e outros em que decidiu encarar o espelho com mais naturalidade, aceitando que a verdadeira beleza estava também na história que seu rosto e seu corpo contavam. Ao assumir publicamente que fez cirurgias, Vanderleia desmistificou a ideia de perfeição, mostrou-se vulnerável e, ao mesmo tempo, extremamente corajosa. Sua sinceridade sobre esse tema, em uma sociedade que insiste em cobrar juventude eterna, principalmente das mulheres, foi vista como um gesto de libertação, inspirando muitas pessoas a aceitarem suas próprias transformações. Cada vez que Vanderleia dava uma entrevista mais franca, o resultado era o mesmo. Manchetes estampadas em jornais e sites, debates acalorados em programas de televisão e uma nova onda de curiosidade sobre sua vida íntima. Longe de tentar controlar esse movimento, ela parecia se sentir confortável em provocar, em trazer à tona assuntos que incomodavam, em mostrar que por trás da artista havia uma mulher real, cheia de contradições, de dores, de alegrias e de questionamentos. Esse novo posicionamento a aproximou ainda mais de quem sempre a admirou, mas de um jeito diferente. Não mais como a musa inalcançável da Jovem Guarda, mas como uma mulher que atravessou décadas de fama, tragédias, paixões e decepções, e que agora tinha coragem de olhar para trás e contar tudo sem máscaras. Em muitas dessas entrevistas, Vanderleia também refletiu sobre o próprio papel histórico, sobre como sua ousadia no palco abriu caminho para outras artistas e sobre como pagou o preço de ser uma mulher à frente de seu tempo. Apesar de todos os tombos que a vida lhe reservou, Vanderleia nunca permitiu que a dor a definisse por completo. Mesmo diante das tragédias pessoais,
das críticas profissionais e das batalhas íntimas que travou contra seus próprios medos e inseguranças, ela sempre encontrou caminhos para se reinventar, para se erguer das cinzas e para mostrar ao público que a essência de uma artista verdadeira não se apaga com o tempo. Com o passar dos anos, foi justamente na espiritualidade e em práticas alternativas de bem-estar que Wanderleia encontrou forças para seguir em frente. Ela passou a falar abertamente sobre sua relação com a fé, mas não apenas aquela fé tradicional e dogmática, e sim uma fé mais ampla, que unia crenças, reflexões internas e práticas que ajudavam a trazer equilíbrio entre corpo e mente. A meditação, por exemplo, tornou-se uma aliada importante em sua vida, permitindo que silenciasse as dores da mente e encontrasse momentos de paz em meio ao turbilhão de lembranças difíceis que carregava. O autoconhecimento também se mostrou essencial em sua caminhada. Wanderleia mergulhou em leituras, em terapias e em reflexões profundas sobre quem era e sobre o que ainda desejava ser. Descobriu que não bastava apenas sobreviver às perdas. Era preciso transformar o sofrimento em aprendizado e ressignificar as cicatrizes que a vida lhe havia imposto. Muitas vezes, em entrevistas, contava que encontrou dentro de si uma força que desconhecia, uma espécie de reserva de energia espiritual que a ajudava a enfrentar os dias em que tudo parecia desmoronar. Essa nova fase não se limitou ao aspecto pessoal. No campo profissional, Wanderleia também soube se reinventar. Se nos anos de juventude era a musa irreverente da jovem guarda, com o tempo se transformou em uma intérprete mais intimista, que valorizava não apenas o ritmo contagiante das músicas, mas também a profundidade das letras e a carga emocional presente em cada melodia. Lançou discos em que sua voz, já mais madura e com as marcas naturais do tempo, ganhou um novo tom, capaz de transmitir experiências e sentimentos que só quem viveu intensamente poderia expressar. A cada trabalho, buscava mostrar uma nova faceta de si mesma, ora revisitando os clássicos que a consagraram, ora aceitando convites para projetos especiais que celebravam a importância histórica da jovem guarda. Participou de shows, gravações e eventos que reuniam antigos colegas de movimento e também novas gerações de artistas, sempre com a postura firme de quem sabia que sua história estava gravada na memória coletiva do país. Essa reinvenção, no entanto, não veio sem críticas. Muitos questionaram sua insistência em permanecer nos palcos, apontando que sua voz já não tinha o mesmo frescor dos tempos de juventude. Havia quem dissesse que deveria se recolher e viver apenas da glória passada, preservando a imagem intocada da musa dos anos 1960. Mas Wanderleia nunca aceitou esse tipo de imposição. Para ela, cantar não era apenas uma questão de perfeição técnica, de notas impecáveis ou de vozes cristalinas. Cantar era, sobretudo, sobre emoção e verdade. Era sobre transmitir sentimentos, sobre se conectar com o público, sobre transformar em arte tudo aquilo que viveu e sentiu. Quando questionada, respondia com firmeza que continuaria cantando enquanto tivesse algo a dizer e que cada ruga, cada mudança em sua voz e cada marca do tempo eram parte da autenticidade que carregava consigo. Essa postura, longe de afastar admiradores, a fez conquistar ainda mais respeito. Especialmente entre mulheres, Wanderleia passou a ser vista como um exemplo de resistência contra o apagamento da idade. Em um mundo que insiste em tentar silenciar mulheres maduras, ela se manteve firme, ocupando espaços, dando entrevistas, subindo aos palcos e mostrando que ainda tinha muito a oferecer. Tornou-se um símbolo de que a vida não acaba com o passar dos anos e que a arte, quando verdadeira, transcende a juventude e permanece viva enquanto houver emoção. A fé, o autoconhecimento e a reinvenção constante também a ajudaram a lidar com os fantasmas do passado. As tragédias que havia enfrentado, as perdas irreparáveis, as injustiças e até as inseguranças que carregava foram transformadas em força criativa. Wanderleia aprendeu a olhar para trás sem se aprisionar, reconhecendo as dores, mas sem permitir que elas a paralisassem. Em vez disso, usava-as como combustível para seguir em frente, para cantar com ainda mais intensidade, para falar com ainda mais franqueza e para viver com ainda mais autenticidade. Cada show que realizava, cada música que interpretava e cada entrevista que concedia revelava essa nova versão de si mesma,
Uma mulher mais madura, mais consciente e mais determinada. E mesmo que sua voz não fosse mais a mesma da juventude, havia nela algo que não se perdia jamais: a capacidade de emocionar. O público que a acompanhava não ia apenas para ouvir as notas perfeitas, mas para testemunhar a presença de uma artista que sobrevivera a tudo, que atravessara décadas de glória e dor e que ainda estava ali, inteira e verdadeira. Wanderleia mostrou que a reinvenção não é uma escolha, mas uma necessidade para quem deseja continuar relevante e fiel a si mesma. Ela se recusou a ser apenas lembrança, preferindo ser presença, preferindo estar viva e ativa em vez de confinada em um pedestal de passado.